desculpem as minutinhos de atraso. Vamos começar o nosso clube de leitura. O nosso clube de leitura aqui é aberto e gratuito. Se você nunca esteve aqui nesse canal, é a primeira vez que está chegando agora, nós temos um clube de leitura que acontece todo mês. Nós discutimos uma obra por mês e a obra deste mês será esta aqui, A Conversação, de Lee Bortins. Nós vamos discuti-la hoje, a primeira metade, os capítulos de 1 ao 6, e na semana que vem a gente vai discutir a outra metade, os capítulos de 7 até 12, né, até o final do livro. E nós já discutimos aqui outro livro dela, na verdade 2 outros livros dela. O primeiro, que é o Essencial, e o segundo, A Pergunta. Os vídeos desses 2 livros anteriores estão salvos aqui no feed e também estão salvos nos destaques, se você tiver interesse em assisti-los, porque este livro aqui falaria sobre a última parte, né? Seria ali o 3º volume para você entender a abordagem que ela propõe da educação clássica. Mas antes, como a gente tem muita gente nova, eu quero falar um pouquinho, brevemente, assim, 2 minutinhos, sobre o que é a educação clássica e como que é a visão da Lee Bortins em relação a isso. Se nós formos avaliar a educação clássica, é a educação que era dada no período da Grécia Antiga, Grécia e Roma. Esse é o período clássico. E nós temos uma série de pilares que eram adotados por estes povos para a educação. E é claro que ao longo dos anos, né, da Grécia até hoje, essa educação sofreu uma série de modificações. Ela sofreu modificações e adaptações na Idade Média. E ela vem sofrendo alterações até chegar nos nossos dias de hoje. Alguns autores contemporâneos que, relendo os princípios dessa educação, propuseram uma adaptação dessa educação nos dias de hoje. E é sobre esta releitura que nós vamos falar. Então, Lee Bortins vai trazer para nós uma adaptação do modelo clássico. Há quem diga que, como é uma adaptação, nós não poderíamos chamá-lo de modelo clássico, mas nós temos que entender que é impossível realizar a educação exatamente nos moldes clássicos da Grécia Antiga. A gente nunca vai conseguir reproduzir exatamente aquele modelo. Então, se nós queremos fazer educação clássica, é preciso adaptar de alguma forma este modelo de educação. Por isso, os autores contemporâneos propõem algumas adaptações. E nessas adaptações, alguns autores acabam priorizando alguns pilares em detrimento de outros, e a gente vai entender um pouquinho o que a Lee Bortins propõe para esta releitura da educação clássica. Então, em primeiro lugar, ela vai trazer para a gente uma visão que vem da Dorothy Sayers, que vai entender o trivium de uma forma um pouco diferente. Então, nós sabemos que os gregos educavam por meio das 7 artes liberais. Então, trivium e quadrivium seriam ali a base da educação. E o trivium, daquela época, era entendido como uma forma de aprender. Então, nós aprenderíamos ali inicialmente na gramática, né, os conhecimentos iniciais, aprofundaríamos na lógica e chegaríamos à excelência quando alcançássemos a retórica. Dorothy Sayers vai propor pra gente uma visão um pouco alternativa deste modelo. Ela ainda aceita este modelo, mas ela propõe também que o trivium poderia ser aplicado na forma de entender o desenvolvimento da criança. Isso não é algo que os gregos propuseram, isso é uma releitura que ela traz, mas ela traz pra gente que nós poderíamos olhar o desenvolvimento da criança, de forma a entender que esta criança, na primeira fase, na sua primeira infância, estaria vivenciando a fase que ela chama de fase da gramática, e que essa fase teria uma série de características que predominam nessa criança, como, por exemplo, a facilidade de memorizar. Depois, essa criança ali, quando chega ali nos seus 9 anos, mais ou menos, ela chegaria à segunda fase, a fase da lógica, uma fase onde predomina a busca dessa criança em interligar, né, em correlacionar os fatos, em buscar causa e efeito, até que quando ela chegar à adolescência, ela estaria então predominantemente numa fase da retórica, a fase em que este adolescente busca se expressar. Então, esta forma de entender o trivium, sem abandonar, é claro, a visão anterior, mas trazendo para essa visão anterior uma outra interpretação, adaptando isso à fase, né, de desenvolvimento infantil, é algo novo, não é algo que estava presente lá. É uma releitura que a Dorothy Sayers traz e que será aceita e amplamente aceita por uma série de outros autores contemporâneos, incluindo a autora do nosso livro de hoje, que é a Lee Bortins. Por que eu estou falando isso? Porque ela vai partir do princípio de que você lê os livros anteriores e talvez você não tenha lido, então para que você não fique perdido aqui na nossa discussão, ela vai dizer, olha, então, nós estamos tratando neste livro, A Conversação, sobre a última fase, que seria a fase da retórica, ou seja, a fase da adolescência, na visão desses autores contemporâneos, que também entendem o trivium da forma como a Dorothy propôs,
contemplando, né, o que era proposto anteriormente pelos gregos, mas trazendo, então, uma nova visão. E ela vai falar o tempo todo desta fase da retórica. Então, o que é esta fase da retórica que ela menciona? Seria a fase da adolescência, a última fase da educação, né? Nós temos ali o finalzinho do 9º ano até o final do ensino médio. Então, o que ela vai propor neste livro seria para esta fase. O que ela propõe lá no primeiro livro, no Essencial, que eu já tratei aqui, seria para a primeira fase, para a primeira infância. E o que ela propõe no livro A Pergunta, que eu também já falei aqui um pouquinho sobre ele, também os vídeos estão gravados, seria para a segunda fase, a fase da lógica. Então, este livro aqui é para falar sobre como aplicar a educação clássica nesta releitura dos autores contemporâneos, pensando nos nossos adolescentes, ou seja, na fase, de acordo com a autora, a fase da retórica. Então, não confunda esta fase da retórica com a retórica em si, tudo bem? E aí ela vai trazer pra gente que estes adolescentes têm uma série de peculiaridades, e se você é pai de adolescente, você com certeza sabe disso, e que nós podemos aproveitar as características naturais que eles têm para ajudar neste processo educacional. É interessante observar que ela vai falar que os adolescentes têm uma necessidade de expressão extremamente grande. Se você convive com adolescentes, você sabe que isso é verdade. E nós vamos aproveitar essa necessidade, essa demanda de expressar-se no seu processo educacional. E ela vai falar o seguinte, que ela foi uma mãe de 4 filhos e ela mudou um pouco o processo de educação desses filhos, né? Ela educou 2 filhos num processo educacional diferente dos 2 últimos. E ela vai comparar um pouquinho nesse primeiro capítulo, trazendo a introdução, por que ela entende que este modelo clássico é melhor, comparando a sua própria experiência em educar os seus próprios filhos. E ela fala que qual seria o objetivo dela com a educação clássica. O objetivo dela seria preparar estes filhos, equipá-los para enfrentar os desafios da vida. Ou seja, o objetivo dela não é apenas um objetivo acadêmico, uma excelência acadêmica, mas seria uma excelência, um preparo para que esta criança, esse adolescente, torne-se um ser humano capaz e apto de viver de forma excelente. E em relação a isso, ela vai falar que boa parte deste princípio foi aplicado em conversas. O diálogo, as conversas vão ser uma grande ferramenta na educação desses adolescentes. E ela vai falar pra gente que nós também não devemos nos esquecer de que nós não somos apenas mente, mas nós somos também corpo, e que os adolescentes têm uma grande necessidade de estarem ativamente, fisicamente ativos. E ela vai falar um pouquinho sobre a preocupação que ela teve em formatar um currículo que contemplasse não apenas as demandas intelectuais, mas também as demandas físicas e as demandas que preparassem esses adolescentes para a vida. Então, essa é a introdução que ela faz pra gente, né? Que nós devemos pensar nesse adolescente como um todo, não apenas na sua questão intelectual, mas no seu corpo físico, na sua mente, no seu coração, né? Na sua alma e também no seu preparo para a vida. E ela vai falar o seguinte, nós estamos então treinando-os para que adquiram habilidades para o trabalho e para a vida. Criamos ambientes escolares, muitas vezes, em que eles ficam limitados à interação com colegas da mesma idade. E ela vai dizer o quanto que isso pode limitar o desenvolvimento de um adolescente. No momento que eu quero prepará-lo para a vida, eu não quero que ele esteja ali apto apenas para lidar com pessoas da sua própria idade. Então, uma parte também do treinamento desse adolescente vai incluir vivenciar e ter responsabilidades, atividades com outras faixas etárias. E ela entende, então, que haveria uma grande sala de aula que expande, que sai daquele ambiente de 4 paredes, que deveria ser aproveitada, as grandes conversas, que também deveriam ser aproveitadas, e as oportunidades de vida real. Então, esta é a proposta educacional que ela vai trazer pra gente, baseada nos princípios da educação clássica, com uma releitura dessa educação clássica feita por autores contemporâneos, que vai trazer uma preocupação com o intelecto, com o corpo, com o preparo com a vida, aproveitando não apenas o ambiente de sala de aula, mas esta grande sala de aula que seria, enfim, né, todas as oportunidades, todos os lugares que nós teríamos para transitar com esse adolescente, as grandes conversas e as oportunidades de vida real. Feito isso, ela vai partir, então, como que é este ensino. E aí, pra gente pensar neste ensino, o primeiro capítulo, ela vai dizer pra gente sobre os pais. Qual é o papel desses pais na educação desses adolescentes. E ela fala que muitos pais que optam por ensinar os seus filhos em casa se sentem confiantes para ensiná-lo na educação infantil, no ensino fundamental, mas quando eles chegam no ensino médio, eles ficam temerosos diante daquele conhecimento todo, daqueles assuntos todos, e muitos deles recuam e retrocedem e acabam desistindo
deste propósito. Quem está me perguntando o livro é A Conversação, da Lee Bortins. Se alguém quiser fixar para mim o comentário, por favor, eu agradeço. E ela fala o seguinte, que isso acontece por conta de uma cultura estabelecida em relação a esses conhecimentos acadêmicos, que seriam conhecimentos que nós não teríamos conta de ensinar essas crianças, e isso gera um abalo na confiança desses pais. O conteúdo parece tão assustador e ele parece tão importante, tão primordial, que esses pais se sentem abalados e acabam desistindo muitas vezes desse propósito. E isso é uma coisa que a gente vê assim em grande escala, na nossa realidade mesmo. Pais que decidiram às vezes ensinar seus filhos em casa, caminham bem até o fundamental e quando chegam no ensino médio optam por retorná-los ao sistema, porque não se sentem confiantes o suficiente para permanecer nesse caminho. E ela fala que esses pais precisam se lembrar de que eles são os maiores responsáveis pela educação dos seus filhos, de que eles têm autoridade e que eles são aqueles capazes de desenvolver bons hábitos neste jovem adulto que precisa aprender qualquer coisa. Então, é a ideia que ela traz pra gente de que a educação, ela extrapolaria simplesmente o conhecimento das matérias, né, o conhecimento acadêmico, mas que esses pais têm uma influência muito maior do que essa em áreas que seriam assim, extremamente importantes. Então ela vai dividir a atuação desses pais em 3 pilares. O primeiro pilar é a autoridade que eles exercem sobre esses filhos. O segundo pilar são os hábitos que esses pais estruturam na vida desses filhos. E o terceiro hábito, sim, é o conteúdo, né? O terceiro aspecto é o conteúdo. Mas que mesmo que esses pais optassem por retornar esses filhos ao sistema educacional, ainda assim seria responsabilidade deles permanecer na autoridade e na formação dos hábitos. Isso a gente não tem como delegar, ninguém pode fazer isso por você. Então, se você optou por educá-los em casa ou na escola, não interessa, isso ainda é seu, esses adolescentes são seus, a autoridade é sua e a formação dos hábitos também é sua responsabilidade. E aí ela vai falar um pouquinho sobre cada um deles no capítulo 1, ela vai começar falando sobre a questão da autoridade, que naturalmente as crianças detectam hipocrisia e muitas vezes nós queremos propor aos adolescentes que tenham um estilo de vida completamente distinto do que os pais levam, distinto do que nós levamos, e muitas vezes isso mina a autoridade. E ela vai falar também sobre a questão de formação de hábitos, como é que eu posso organizar a rotina desse adolescente de forma a desenvolver hábitos que sejam saudáveis, hábitos relacionados aos estudos e hábitos relacionados à sua vida como um todo. E aí, no final, ela vai falar sobre a questão de que o trabalho árduo sempre sobrepõe as habilidades naturais. Ou seja, a questão da formação dos hábitos, ela é extremamente poderosa, porque um trabalho árduo, bem desenvolvido, pode sobrepor habilidades naturais, inclusive acadêmicas. E o que um QI mais elevado, ele não necessariamente torna esse adulto responsável, mas um adulto que tem domínio próprio, sim. Então, o quanto é importante o papel dos pais em formar bons hábitos, porque eu posso ter uma criança extremamente inteligente, com um QI extremamente elevado, mas se ele não tem domínio próprio, eu não consigo canalizar essa potência. Em contrapartida, eu posso ter uma criança que tem um conhecimento mediano, mas que foi treinada nos bons hábitos e desenvolve um domínio próprio e senta e estuda e foca nas suas tarefas e cumpre, e ela com certeza vai ultrapassar os resultados da outra que, embora tenha talvez um potencial maior, não tenha aprendido esse bom hábito e essa habilidade, não tenha treinado essa habilidade. Então ela fala que nós devemos estruturar neste adolescente uma vida de aprendizado. Uma vida de aprendizado que vai enfatizar muito mais as suas habilidades do que o seu conteúdo. Ou seja, por isso que o livro é interessante não só para aqueles que educam esses adolescentes em casa, mas para aqueles que também enviam para a escola, porque boa parte do trabalho ainda está nas suas mãos. A escola não vai trabalhar bons hábitos, a escola não vai prepará-lo para a vida, a escola não vai promover relacionamentos com esse adolescente com outras faixas etárias, ela vai focar no conteúdo acadêmico. Então, cabe aos pais trabalhar todas essas outras áreas que são extremamente importantes. O conteúdo, ela coloca como último ponto. Talvez, inclusive, o ponto mais fácil de ser trabalhado. Porque formar o caráter e o hábito dá muito mais trabalho e é muito mais difícil. E ela vai falar que você é autoridade na vida do seu filho. Você desenvolve os bons hábitos, você foca, né? E aí ela vai falar, então, no final sobre a questão do conteúdo.
principalmente para aqueles pais que decidem, então, permanecer nesse caminho de educar os adolescentes em casa e que ela vai lembrar sempre que não adianta abraçar o mundo e focar em vários tópicos e avançar, sem garantir que esse adolescente domine o passo anterior. Então, a ideia é de que a gente só avançaria para o próximo tópico quando esse adolescente de fato dominasse, entendesse e compreendesse aquele tópico anterior. E ela vai encerrar o assunto discutindo a questão da faculdade, que seria talvez o final, né? A gente educa esse adolescente, prepara, ele vai para a faculdade, vai se tornar aí, vai formar, vai adquirir a sua profissão e vai, enfim, caminhar com as suas próprias pernas. E ela vai falar o seguinte, que se esse adolescente respeitar a autoridade que você ensinou, se ele mantiver o autocontrole pelo meio dos bons hábitos, o conteúdo acadêmico é a parte mais fácil dessa tríade. O conteúdo acadêmico alguém vai fornecer, seja a escola, podem ser tutores, mentores. E lá na faculdade, o que vai ser extremamente essencial para ele é manter-se nesse trilho que foi formado, respeitando a autoridade, mantendo-se dentro dos bons hábitos. E só assim ele vai conseguir adquirir os conteúdos acadêmicos. Porque caso contrário, ele vai ser aquele jovem que está na faculdade, passando por ali, passeando por ali, né? Mas sem de fato estar ali aprendendo e se preparando para a vida. Depois ela vai falar um pouquinho sobre a questão da socialização dos adolescentes e ela vai falar um pouquinho quais foram as estratégias que ele adotou para que esses adolescentes convivessem com outros adolescentes e com outras faixas etárias, porque na realidade dela, os filhos, né, os filhos que ela menciona aqui foram ensinados nessa nova metodologia, foram os filhos mais novos, e eles ficaram ali no ensino domiciliar. E ela fala que sim, era uma preocupação para ela que eles tivessem relacionamento com outros adolescentes também, e com outras pessoas e com outras faixas etárias. E ela vai falar um pouco como foi a estratégia que ela desenvolveu, e que deve ser uma estratégia intencional, porque sim, de fato, isso é necessário. E ela vai falar um pouquinho sobre todas as coisas que ela buscou fazer, comunidades que ela buscou, enfim, criar e organizar junto com amigos que tinham a mesma visão, e todos os esportes que eles, enfim, participaram, e oficinas, e uma série de questões em que ela organizou de forma ativa para que eles tivessem esse convívio. Então ela fala que sim, isto é importante, que o coração da socialização é a comunicação. E ela precisou treiná-los para se comunicar bem com qualquer faixa etária, com adolescentes, com mais velhos, com crianças, e que fez de forma ativa a busca para que esses locais existissem, né? Para que existissem essas oportunidades além das quatro paredes da casa dela. Esse, então, é o nosso primeiro capítulo. E aí nós entramos no capítulo 2, que vai falar sobre a definição de retórica. E aqui ela vai dizer, então, pra gente, mais uma vez, vai falar sobre a questão da gramática, da lógica e da retórica, que nós já falamos anteriormente, e vai falar que retórica seria, então, essas conversas em que esse adolescente tenha aprendido este conteúdo e agora ele é capaz de transmitir este conteúdo de forma excelente. Então, isso seria a retórica, a habilidade que ele tem de transmitir algo a alguém, algo que ele aprendeu, algo que ele sabe, que ele seja capaz de transmitir de forma excelente, que ele faça isso por meio de conversas, quer ele faça isso por meio de palestras, quer ele faça isso por meio de aulas, mas esta comunicação excelente, esta apresentação da realidade. E ela vai falar que a retórica, ela tem uma capacidade positiva e negativa. A gente entende muitas vezes que retórica é simplesmente comunicar bem. Então, se eu sou um bom orador, eu tenho uma boa retórica. E ela vai dizer pra gente que, na verdade, não. A retórica não é simplesmente transmitir uma informação, mas a retórica tem um compromisso com a verdade. Então, eu vou transmitir de forma excelente a verdade. Se eu simplesmente transmito de forma excelente alguma coisa, eu não sou um bom retórico, eu sou um sofista. Eu posso transmitir muito bem uma mentira. E isso não seria retórica. E isso está extremamente relacionado com o que os gregos entendiam. Um bom retórico não era simplesmente alguém que transmitia a mensagem, mas era alguém que vivia a mensagem. A vida desta pessoa importava, a virtude desta pessoa importava. Então, não basta simplesmente transmitir bem. É preciso pensar o que será transmitido. E ele deve estar relacionado intrinsecamente com a verdade, com a bondade e com a beleza.
A retórica, então, ela precisa de uma base. Eu não tenho como transmitir algo que eu não domino. Se eu chegasse aqui para vocês para falar sobre o livro A Conversação e nunca tivesse lido A Conversação, eu poderia ter uma retórica, assim, maravilhosa, ser uma ótima oradora, mas eu não tenho conteúdo para transmitir para vocês. Então, isso não funciona. Esse adolescente só é capaz de transmitir algo de forma excelente se ele domina este algo. Ele precisa conhecer este assunto. Por isso que a retórica, ela é a cereja do bolo. Eu só consigo chegar lá se eu fornecer anteriormente, nas outras fases, nos outros anos, o conteúdo necessário para este adolescente. Então, a retórica, ela vai ser assentada em cima da base dos estágios anteriores. Os estudantes precisam conhecer algo para poder transmitir algo. E aí, a gente vai trabalhar a questão da importância não simplesmente das palavras, mas das ações, de forma que eles não simplesmente transmitam a mensagem verdadeira, mas que eles vivam esta mensagem verdadeira. Porque a eloquência sem a verdade, ela é um vício, não é uma virtude. Ela vai ser usada para o mal e não para o bem. E aí, como eu deveria transmitir essa mensagem? Então, imaginando que esse adolescente domina esse conteúdo, ele vai transmitir esse conteúdo de uma forma excelente. Vamos imaginar que ele viva a verdade, ele vai transmitir a verdade. Qual é a estratégia que ele deve utilizar para transmitir esse conteúdo? E ela vai trazer para a gente que Aristóteles propõe 5 cânones da retórica, ou seja, a gente poderia dizer 5 padrões, 5 talvez ferramentas, vamos pensar assim, para transmitir essa mensagem. Quais seriam as 5 ferramentas então propostas? 1, a invenção. 2, o arranjo. 3, o estilo. 4, a memória. E 5, a entrega. E aí na página 52, se você estiver acompanhando com a gente o livro, aliás, abro parênteses, nós conseguimos um cupom de desconto com o livro lá no site da editora. Se você quiser adquirir depois para acompanhar com a gente, aproveite o cupom, tá salvo lá no feed. Ele vai falar o seguinte: o que significa cada um deles? Cada um desses 5 cânones, cada uma dessas 5 ferramentas, vamos pensar assim, né? Lá na página 52, ela vai explicar pra gente o que é invenção. Invenção é o que eu vou dizer. Então, de tudo aquilo que eu tenho sobre aquele tópico, o que eu vou falar sobre aquele tópico? Então, a invenção vai sentar e vai organizar todas as informações, vai pegar todas as informações relacionadas àquele tópico, àquele assunto que será transmitido. Isso seria a invenção. Depois, para isso, aliás, para eu organizar todas as perguntas, eu devo utilizar as ferramentas propostas no estágio anterior, que era o estágio da lógica, que ela apresenta no livro A Pergunta, que eu já falei, mas eu vou mencionar aqui rapidamente se você nunca ouviu falar. Quais seriam essas ferramentas do estágio anterior da lógica? Seriam os 5 tópicos comuns, que seriam a definição, a comparação, a circunstância, a relação e o testemunho. Então, imagine que eu vou estudar sobre Constituição brasileira. Então, eu vou pensar qual é a definição, o que é uma Constituição, qual é a circunstância dessa Constituição. Então, essa Constituição foi realizada aqui neste país enquanto o que acontecia, qual era o contexto daquele, enfim, para que essa Constituição fosse feita. Depois eu vou pensar na comparação, como a minha Constituição é igual ou diferente da Constituição de outros países, por exemplo. Depois eu vou pensar na relação de causa e efeito. Quais foram os eventos que culminaram para que essa Constituição fosse realizada? E qual foi a consequência, né? Depois que essa Constituição ela entrou em vigor, qual foi a consequência para esse país? E por fim, último testemunho, eu pensaria assim, nos especialistas que estudam o que eles falam sobre isso. Então, esses 5 tópicos comuns da dialética, que são as ferramentas propostas no livro anterior na pergunta, seriam utilizados aqui, nesta parte da invenção, nesse primeiro cânone da retórica, ou seja, o que eu vou falar? Nossa, mas é tão abrangente, então para não me perder nesse o que eu vou falar, qual é o conteúdo, eu poderia recorrer aos 5 tópicos comuns. Definição, comparação, circunstância, relação e testemunho. Mas aí nós vamos seguir então na dialética, na retórica. Já sei o que eu vou falar, já estruturei o meu conteúdo, agora eu vou pensar no arranjo. O segundo cânone é o arranjo, ou seja, em qual ordem eu vou apresentar esta informação. Qual é a melhor ordem para dizer? Qual é o começo, meio e fim dessa minha palestra? O que eu vou falar antes, o que eu vou falar depois? Quais são os argumentos mais importantes, mais fortes para eu apresentar? Então o arranjo vai pensar sobre a ordem. O terceiro cânone, o estilo, vai pensar em como eu vou dizer isto. Eu vou falar isso de forma informal,
ou formal? Qual é o meu público? Qual é o vocabulário que eu preciso utilizar para apresentar esse conteúdo? Eu vou falar, por exemplo, para uma banca de cientistas, então eu não devo ficar ali floreando a minha linguagem com poemas e com rimas, por exemplo. Em compensação, se eu for trabalhar, sei lá, num espaço de literatura, eu posso trazer o vocabulário mais rebuscado. Então, assim, eu vou pensar aonde eu vou apresentar, para decidir qual é o estilo, como eu vou transmitir essa informação, de forma que ela seja clara. Esse é o meu objetivo do estilo, para que essa informação chegue de forma clara. Depois, eu vou trabalhar a minha memória, a do meu público e a minha. Do meu público, porque eu posso tentar resgatar desse meu público o que eles sabem sobre esse assunto, para partir, então, a minha palestra, a minha aula, a partir do que eles já sabem, e a minha memória, porque quanto melhor eu tenha memorizado o conteúdo que eu for apresentar, mais excelente será a minha palestra. Olha, é muito diferente eu chegar aqui para fazer essa live, conversando com vocês de um conteúdo que eu já tenho memorizado, do que se eu chegar aqui simplesmente pegando um papelzinho e lendo o papelzinho assim, nananana. Então, a memória, ela é extremamente importante na comunicação. Esse adolescente precisa aprender a memorizar. E se ele está desde o início trabalhando dentro dessa metodologia, ele aprendeu desde pequenininho as ferramentas para uma boa memorização. Então, agora está na hora dele colocá-las em prática. E o quinto cânone seria a entrega, ou seja, de fato, a entrega deste conteúdo, seja a palestra, a aula e tudo mais, é a prática. Então, os 5 cânones da retórica: a invenção, o arranjo, o estilo, a memória e a entrega. E aí ela vai falar um pouquinho pra gente de como a gente pode ser persuasivo, como eu posso persuadir o meu público, qual pode ser o meu apelo para convencer o meu público daquilo que eu estou falando, para convencê-lo de que aquilo é verdade. E nós temos 3 possibilidades de apelo para este público, e eu tenho que escolher qual seria a melhor destas 3. A primeira é o logos, proposto lá por Aristóteles, tá, gente? O logos, ou seja, eu vou persuadir a mente. Um argumento, um bom argumento, um argumento lógico. A minha segunda estratégia para a persuasão poderia ser o pathos, ou seja, o coração. Um apelo emocional para convencer esse meu público. E a terceira seria o ethos, ou seja, a alma, a ética, o caráter de quem fala. Quando sobe ali para falar alguém cujo caráter é irrepreensível, ele pode usar isso para convencer as pessoas de que o que ele fala é verdade. A fala dele tem um peso muito maior de acordo com o que ele vive. Então, o nosso adolescente vai escolher qual vai ser o melhor apelo a ser feito para aquele assunto, para aquele público naquele local. Então, vamos pensar que eu vou falar novamente ali para a banca de cientistas. Talvez um apelo emocional não seja uma boa estratégia ali. Talvez o melhor ali seja um apelo lógico, um apelo para a mente, bons argumentos, consequências lógicas, causas, enfim. Em contrapartida, se eu vou convencer um júri popular, talvez o meu apelo emocional possa ser uma boa estratégia. Trazer ali a emoção para aquele júri e voltar favoravelmente ao que ele está propondo. Então, dentro desses 5 cânones da retórica, além dos 5 cânones, ele vai ter que pensar qual é o apelo que ele vai utilizar para ajudar este argumento a ser aceito por este público. E aí ele vai poder escolher uma dessas 3 estratégias. Ele vai utilizar a própria vida. A vida dele tem um peso para que seja assim, moralmente, né? Enfim, tem um peso para que ele possa ter uma credibilidade maior para o que ele está dizendo. Seria o ethos. Ele vai fazer um apelo emocional, o pathos. Ou ele vai falar, então, um apelo intelectual, então, o logos. E aí ela vai falar, bom, esta é a base, essa é a teoria. Como é que, então, eu vou fazer para colocar isso na prática? Entendi, gente, a teoria é linda, maravilhosa, entendi a questão da retórica, entendi os 5 cânones, a importância do pai, a questão que não é só o conhecimento acadêmico, também tem os hábitos, a autoridade, olha que lindo. Mas como é que eu ponho isso tudo na prática, no dia a dia do meu adolescente? Segunda-feira, dia 1, o que eu vou fazer com esse adolescente lá? E aí ela vai falar sobre a parte 2, que é uma parte bem prática. E aí, a partir de agora, ela vai propor pra gente, capítulo a capítulo, como
a gente poderia colocar esta teoria que ela traz no capítulo 1 e 2 em prática dentro de algumas áreas, que são elas: a leitura, o discurso e debate, a escrita, ciência, matemática, ciência política e economia, história, latim e línguas estrangeiras, e belas artes. Então, a partir de agora, cada um desses capítulos será um capítulo temático. Como é que eu vou fazer para colocar essa teoria em prática no dia a dia desse adolescente, com a perspectiva, com um foco em uma área? E a primeira área que ela vai falar é a leitura, e isso não é à toa. Não é à toa que ela vai começar falando sobre essa área. Por quê? A leitura é a base para a aquisição de qualquer conhecimento. Como é que esse adolescente vai acessar conhecimentos de história, por exemplo? Lendo. Como ele vai entender mais sobre ciência? Lendo. Então, ela sabe da importância e do peso que a leitura tem na formação desse adolescente. Por isso que a linguagem tem um peso tão grande na formação. Não só da educação clássica moderna, como também teve desde os princípios, desde a sua, dessa origem lá na Grécia Antiga. Então, a leitura vai ser a primeira área em que ela vai tratar dessa parte prática, de como colocar isso em prática. E ela vai falar o seguinte, que para isso, nós precisamos apenas de lápis, papel, bons livros e tempo. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de grandes, questões tecnológicas, de materiais caríssimos. Não, nós precisamos apenas de bons livros, de papel, lápis e de tempo para falar sobre eles. E nós precisamos saber fazer boas perguntas e ter boas conversas. Esta é a chave da prática da retórica nessa fase dos adolescentes. Nós estamos muitas vezes inclinados a interagir com histórias. Quando nós vamos ensinar uma criança pequena, muitas vezes, a gente fala simplesmente o conceito, a criança talvez não preste tanta atenção. Mas quando a gente ensina por meio de histórias, a criança facilmente prende a sua atenção ao que você está dizendo. O ser humano, ele naturalmente é inclinado a prestar atenção em histórias, a absorver o conteúdo de histórias. Nós gravamos muito mais, às vezes, um enredo de um livro de ficção do que um livro técnico. A ficção fica gravada ali, o que aconteceu com cada personagem. Às vezes você não lembra exatamente o nome, o lugar, mas você se lembra ali do geral daquela história. Nós temos uma facilidade para gravar esse conteúdo. Então, nós devemos aproveitar essa facilidade também na fase da retórica. Nós aproveitamos normalmente essa facilidade quando eles são pequenininhos. E nós ensinamos contos de fadas, falamos de fábulas, ensinamos a Bíblia, uma série de histórias importantes e tudo mais, rimas, mas a gente perde isso ao longo da vida, conforme nós crescemos. E nós chegamos na fase adulta e pouquíssimos adultos leem ficção. Perguntar aqui para vocês, quem lê ficção aqui hoje em dia? Pouquíssimos adultos mantêm este hábito da leitura da ficção. Muitos ficam ali apenas nos livros técnicos, nos livros relacionados ao seu trabalho, enfim. E o quanto que é a riqueza na leitura da ficção, o quanto que essa ficção ensina, o quanto que essa ficção ela é gravada e o quanto que a gente pode discutir, absorver, e conversar e debater com esse adolescente a partir destes textos. Mas nós só podemos conversar se nós tivermos lido, porque você não sabe conversar sobre algo que você não sabe, você não conhece, você não leu. Então ela vai falar o quanto que é importante que esses pais leiam também quando seus filhos são adolescentes, porque as boas conversas elas só vão acontecer se você souber o que conversar, se você souber sobre o que conversar. Então, há algo sobre esse assunto que ele está lendo que precisa, que merece ser destacado, que merece ser debatido, que merece ser conversado, que você precisa ressaltar aos olhos desse adolescente? Você vai fazer ali com boas conversas, com lápis e papel, você não precisa de muita coisa, mas você precisa estar preparado. Você precisa ter lido. E ela vai falar o quanto que todas as áreas podem ser trabalhadas a partir destas leituras. E ela vai explicar pra gente que mesmo de livros de ficção, nós podemos extrair bons conteúdos e boas conversas para áreas, inclusive como matemática, por exemplo. A gente pode aproveitar o gancho dessa conversa da literatura e extrapolar por uma série de outras áreas. E ela vai propor para a gente aqui uma roda de tópicos. Como é que eu faço isso, então? Está lá na página 65, ela vai explicar direitinho o que é essa roda de tópicos. Então, ela fala que não se trata literalmente de uma roda, mas de um diagrama, um desenho, onde eu faço um círculo central e 7 círculos ao redor, onde cada um desses 7 círculos seria uma área.
E aí eu deixarei, então, ali no centro, este texto, esse livro de ficção, enfim, esse livro que está sendo trabalhado, e aí ao redor dele as áreas, biologia, artes, matemática, línguas, literatura, teologia e filosofia, e eu começaria a conversar com esse adolescente. Há algo sobre a biologia, por exemplo, que você encontra nesse livro? E aí ele talvez vai refletir. Em alguns livros talvez ele tenha maior facilidade para encontrar, em outros livros talvez seja mais difícil, mas ele vai pensar. E a partir deste assunto você consegue aprofundar e você consegue aumentar ali a compreensão dele sobre aquele texto e extrapolar para outros textos relacionados. E assim a gente poderia fazer com cada um deles. No livro, a gente não vai ter tempo de fazer todos os exemplos aqui, mas ela vai deixar 3 exemplos de livros de literatura de ficção e como que ela faz esta roda de conversas, aí, essa roda de tópicos, como que ela conseguiria correlacionar. E ela escolhe livros bastante interessantes. O primeiro livro, o primeiro exemplo que ela traz é A Letra Escarlate. E aí como que a gente faria a aplicação dessa roda de tópicos na discussão desse livro, da Letra Escarlate, e como que eu poderia utilizar os 5 cânones da retórica para discutir esse livro. Então, o segundo livro que ela vai usar como exemplo é A Canção de Natal, de Charles Dickens. E o terceiro livro é um poema americano, talvez a gente não conheça tanto, mas traduzido para o português, o nome desse poema seria Força Meu Peito, Deus Trino, né? Enfim. E ela vai falar como a gente poderia fazer isso, inclusive, com textos poéticos. Então, esta ferramenta da roda de tópicos é uma ferramenta para ampliar a discussão a partir de textos de ficção. Seria ali uma boa estratégia para a gente fazer com este adolescente, uma vez que a gente já semeou uma série de questões quando ele era pequeno ali, de contos de fadas e tudo mais, agora ele já está acessando uma literatura muito mais robusta, com muito mais questões para serem discutidas, a gente poderia aprofundar todos esses assuntos por meio desta ferramenta, né? E aí ela fala uma questão interessante, que muitas vezes a gente se preocupa tanto em alfabetizar essa criança, e aí a gente não sabe o que fazer depois que essa criança começa a ler, né? A gente se preocupa em alfabetizar, depois a gente se preocupa em ele ser um leitor fluente, e aí quando a gente finalmente alcança esse objetivo, a gente não sabe para onde ir. E a gente tem uma criança de 10, 11, 12 anos que está lendo fluentemente bem, e você não sabe para onde ir. E ela fala, é importante quando você atinge esta fluência, que você siga aprofundando a discussão e a conversa. Fernanda perguntou se eu posso repetir o segundo tópico da roda de conversa. Imagino que seja isso, né? Então, biologia é o primeiro, artes o segundo, matemática o terceiro, línguas o quarto, literatura o quinto, teologia o sexto e filosofia o sétimo. Os livros que ela apresenta primeiro são A Letra Escarlate, o segundo livro, Um Conto de Natal, do Charles Dickens, e o terceiro é um poema. Então, ela vai falar, no último exemplo, como aplicar, inclusive, a um texto poético, tá bom? Então, essa seria a nossa abordagem para conversar sobre a literatura. E eu vou ler só um parágrafozinho para vocês entenderem como essa discussão pode ser muito mais profunda do que simplesmente perguntar o que aconteceu com o personagem, porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu converso com esse adolescente. Eu falo, meu filho, o que aconteceu no livro? Qual foi o fim? E eu fico ali naquela conversa que parece muito mais um checklist, uma prova oral, e o quanto que isso é pobre. Aqueles encartezinhos de livro, quando... Bom, na minha época, né, gente? Talvez você se identifique comigo. Você levava da escola um livro paradidático, ele tinha um encarte que você tinha que preencher. Você lia o livro, você tinha que preencher o encarte e dizia lá. Mariazinha, no capítulo 1, foi com a mãe comprar o quê? Aí você tinha que colocar lá, porque a Mariazinha comprou. Então, essa conversa que fica só checando se a criança de fato leu, se ela entendeu. Ela falou quanto que a gente pode ser muito mais profundo do que isso. E ela vai dar lá na página 69 exemplos. Depois da leitura, inicie com perguntas simples. Você pode começar com simples. Quem eram os personagens, o que eles faziam, por que faziam. Aí a gente vai aprofundando. Eles estavam certos? Quais foram os resultados das atitudes deles? Se eles não estavam certos, quais foram as consequências? E aí, a partir desta conversa inicial, eu começo a aprofundar na questão dos 5 cânones da retórica e desta roda de tópicos. Então, essa seria a proposta de enriquecer as conversas por meio desta ferramenta. E aí, ela fala o quanto que é rico nós enxergarmos na literatura situações que nós jamais viveríamos, né? Nós jamais vivenciaríamos, muitas vezes, dilemas
como aqueles presentes na vida do personagem, e o quanto que é rico você discutir isso com este adolescente, porque o adolescente não vai ter defesas para discutir um personagem. Ele vai discutir com tranquilidade, ele pode acusar, pode condenar o personagem. E isso é muito mais fácil de fazer com o personagem do que com a sua própria vida, com a sua própria atitude. Mas essa reflexão que ele faz em cima de um personagem, ele automaticamente transfere para a sua vida depois. Então, o quanto que essa riqueza deve ser aproveitada e não a gente ficar só ali naquela chamada oral, fulano fez isso, tá bom, qual foi o final? Me conta o que aconteceu. E aproveitar esses fatos, essas vivências, esses dilemas dos personagens, essa situação em que ele não está armado, que ele participaria ali tranquilamente dessa discussão com você. Depois, então, nós vamos avançar para o segundo tópico, que seria o discurso e o debate. Ela fala que a arte da retórica é a arte de falar com eloquência e com persuasão. Bom, mas eu tenho que falar para alguém, né? Porque não dá para eu falar para mim mesma. Então, de tudo aquilo que ele aprendeu e que ele treinou, ele vai precisar praticar apresentando para alguém. E por isso, o discurso e o debate são ferramentas muito importantes para serem colocadas em prática nessa fase para o adolescente. Ela fala, caso contrário, eles serão extremamente proficientes nas habilidades de comunicação, mas eles não terão onde praticar. Eles não terão onde colocar isso em prática. Então, eu vou trabalhar o conteúdo para que ele tenha o que dizer, depois eu vou trabalhar a forma como ele vai dizer, organizando tudo aquilo, mas eu preciso ter um local para que ele, de fato, ponha isso em prática. E ela vai falar o quanto que é importante que a gente busque esses locais, né? Hoje em dia, a gente já tem aqui no Brasil a Liga Cristã de Discurso e Debate. Ela pode ser um bom local para você treinar isso com seu adolescente, mas você pode não ter acesso a ela e você pode procurar outras oportunidades, organizar na igreja, na escola, no grupo de amigos, enfim. Ela fala o quanto que os pais devem ter uma postura ativa nessa área para buscar esses espaços onde esse adolescente possa praticar tudo aquilo que ele aprendeu. Então, ela diz o seguinte, que primeiro, esse adolescente vai refletir sobre aquele assunto e depois ele vai expressar. Ou seja, eu vou unir duas habilidades, o conhecimento e a habilidade de expressão. Por isso que é tão rico esta área do discurso do debate, porque esta área vai consolidar uma série de conhecimentos, porque ele só é capaz de debater e de discursar sobre algo que ele conhece. Então, a prática, ela é necessária. E aí ela vai falar pra gente quais seriam, então, os tipos de debates. E ela vai trazer lá de Platão os 3 tipos de discurso. Então, nós teríamos aí 3 tipos de discursos que a gente poderia aplicar nesse tipo de discurso e debate. O primeiro é o discurso político, que inclui, então, de fato, um debate. O segundo é um forense, que aí talvez estaria muito mais aplicado a um júri. E o terceiro é o cerimonial, aquele discurso que a gente faz em festas, em casamentos, em formaturas, nos eventos. E aí ela vai falar pra gente, então, como a gente poderia trabalhar e praticar com esse adolescente cada um desses tipos de discurso. O primeiro, discurso político, ela fala assim, bom, primeiro se você está um pouco resistente, pensando assim, mas por que esse adolescente precisa aprender um discurso político se ele nunca vai ser um político? E ela fala que, na verdade, isso é um treino excelente de elaborar um argumento persuasivo. Então, ele precisa saber sobre aquele assunto, organizar aquele assunto e expressar. Mas se isso não for uma justificativa suficiente para você trabalhar esse discurso político, ela fala que primeiro, ele com certeza em algum momento da vida dele vai precisar avaliar um discurso político, porque ele será chamado a votar, enfim. E segundo, que ele com certeza em algum momento da vida dele precisará exercer um papel político de alguma forma. Seja na reunião de condomínio, seja, enfim, num conselho ali de alguma coisa em que ele participe. Então, que além de ser uma boa ferramenta para ele aprender esses conceitos e fortalecer esses conceitos, né? Ele também ajudaria a estabilidade de vida mesmo, que faz parte da nossa vida. Todo mundo em algum momento já precisou defender o seu ponto de vista num discurso assim. E aí ela vai falar pra gente como que a gente deve, então, organizar os 5 cânones dentro deste tópico. E ela vai falar, gente, os 5 cânones, eles são sempre os mesmos, eles se repetem, não é uma novidade. O que vai mudar de capítulo a capítulo é como que eu aplico os 5 cânones dentro de cada assunto. Mas os cânones vão se repetindo, então aqui novamente vão aparecer invenção,
arranjo, estilo, memória, entrega. Eles vão aparecer agora a cada capítulo. O que muda é como a gente aplica. A nuance que eu vou aplicar essas 5 ferramentas, esses 5 cânones, dentro de cada um desses assuntos. Então, ela vai falar que aqui, no discurso político, a invenção seria pensar num brainstorming. Todas as possibilidades de argumento eu ia colocar ali naquele papel, né? Tudo, enfim, tudo que pode estar relacionado àquele assunto, todos os argumentos possíveis para defender ou para, enfim, acusar, eu colocaria aqui naquele papel tudo que pode produzir algum argumento que me seja útil. Depois eu pensaria no arranjo. Então, depois de colocar todas as possibilidades de argumentos, eu organizaria quais são os argumentos mais fortes, quais são os mais fracos. É melhor começar pelos mais fracos ou começo pelos mais fortes? Os meus argumentos têm uma sequência lógica, então ela vai passar por aí. E para organizar esses argumentos, organizar esse discurso, ela vai falar que o discurso ele tem partes. E quais são as partes do discurso? Também são 5, então olha, fica fácil de lembrar, né? 5 cânones da retórica, 5 partes do discurso. Como então deveria começar esse discurso? Ele deveria começar primeiro com exordium, ou seja, uma citação, uma pergunta, dados estatísticos, alguma coisa que chame a atenção desse ouvinte. O meu discurso deve começar com algo que capte a atenção, algo curto, algo breve, algo que chame a atenção. Depois, o narratio, ou seja, o contexto, as informações, de fato, aquilo que eu preparei para trazer. Terceiro, divisio, ou seja, quando eu reconheço os dois lados, eu estou pensando num discurso político, em argumentos, ou pró ou contra algo, então eu chamei a atenção, eu trouxe ali os dados, mas é importante reconhecer o outro lado, entender que o outro lado existe, pontuar que o outro lado não estará totalmente errado, haverão coisas do outro lado que serão positivas, e mencioná-las. E só depois eu traria, então, o confirmatio, ou seja, a prova da minha afirmação. Eu reconheci o outro lado, mas o meu ponto de vista é esse, por isso, se relacionar às boas fontes e provar que o meu ponto de vista é melhor do que o deles. E por último, a conclusão, né? Reafirmando os pontos principais e muitas vezes chamando esse público à ação quando necessário. Então, essas seriam as 5 partes do discurso que eu deveria ajudar esse adolescente a organizar neste segundo cânone, que seria o arranjo. Espero que não tenha ficado confuso, né? Então, veja, são 5 cânones. O primeiro, a invenção, em que eu vou fazer o brainstorming. O segundo, o arranjo, que é onde eu vou organizar. E para organizar, eu tenho que me lembrar que o discurso tem 5 partes. Então, eu vou organizar de acordo com essas 5 partes. Tudo bem? E aí, vou seguir voltando lá para o terceiro cânone, que seria o estilo. Eu já tenho meu conteúdo, eu já organizei meu conteúdo, mas agora qual é a forma que eu vou transmitir? Com que palavras? Qual é o tipo de vocabulário? Qual é o estilo que eu vou entregar? Qual é o público que eu vou alcançar? É um público infantil? Eu preciso de um tipo de vocabulário? É um público adulto? É um lugar formal? É informal? Enfim. Devo levar em conta o tema, o público, a linguagem adequada, de forma que este discurso permaneça na mente deste público. E aí ela traz nesse capítulo uma série de exemplos de discursos famosos que ficaram na mente das pessoas por conta de recursos de estilo. Então ela vai mencionar, por exemplo, o discurso de Martin Luther King, em que ele repete, né? I have a dream. Eu tenho um sonho, e ele vai mencionando, e é esse trecho, essa repetição, ela é gravada na mente de quem está ouvindo, e ele se torna um discurso memorável, porque foi utilizada uma ferramenta de estilo. A linguagem ajudou a gravar esse discurso na mente de quem ouve. Então, esse estilo, ele não é algo que deve ser menosprezado, porque os bons discursos, os discursos memoráveis, tiveram um grande cuidado com o estilo, de forma a gravar, a fixar este discurso na mente daqueles que estavam ouvindo. Depois, a memória, mais uma vez, ele vai fazer tudo isso, ele precisa memorizar, ele precisa entregar esse discurso olhando para o seu público. Ele não deve estar olhando para o papel fixo, lendo ali de cabeça baixa, sem saber o que está acontecendo com o público. Ele precisa saber falar sem olhar para o papel, e isso é treino, isso não é uma coisa que você nasce sabendo. Mas é preciso treiná-lo. E depois ele vai fazer a entrega, ele vai praticar, ele vai fazer o discurso, ele vai dar aula, ele vai fazer, enfim, o que tiver que ser necessário, utilizando todos aqueles 5 cânones que ele aprendeu. Então, ela fala o seguinte, que você está treinando alguém.
E esse adolescente, obviamente, não nasceu pronto. Ele não vai conseguir fazer tudo isso de forma excelente da primeira vez. E aí ela vai trazer pra gente a importância de corrigir de forma gentil um item por vez. Não adianta você ouvir o discurso do adolescente e ficar ali com uma listinha, né? Todos os itens ruins, todo problema que você precisa pontuar. E aí acaba e você despeja lá 55 itens de coisas a arrumar. Pobre adolescente, ele não sabe nem por onde ele começa. Então ela fala, corrija um ponto por vez de tudo aquilo que você viu. O que é mais importante, o que é mais gritante. Ele olhou para o papel o tempo todo e não olhou para ninguém? Então eu vou começar a corrigir por aí. O resto pode esperar. Eu vou treinar esse adolescente para olhar para as pessoas, para interagir, para mudar o seu tom de voz, para chamar o seu público. Melhorei esse ponto, eu passo para o segundo. E assim eu vou gradativamente, sem despejar nele uma série de coisas que ele não vai conseguir administrar e não vai conseguir melhorar. Então, avaliações das ações passadas são importantes, mas nós devemos fazê-las de forma que esse indivíduo de fato possa aprender e possa evoluir e não ficar desanimado, né? E não ficar ali destruído com a sua devolutiva. Depois ela vai falar um pouquinho do outro tipo de discurso, que é o discurso forense. E aí, por que isso era tão importante, né? Por que Aristóteles propõe esse discurso? E ela vai falar o seguinte, que na Grécia Antiga era um povo muito litigioso e, eventualmente, ali alguém era chamado ao tribunal para prestar contas do que fez. Então, era uma habilidade necessária naquela época. E a gente pode pensar que nós temos paralelos muito próximos hoje em dia, né? Nós também temos nos tornado cada vez mais uma sociedade litigiosa por uma série de questões. Então, ela fala que esse discurso, o forense, ele é importante também por conta de uma utilidade prática, mas que nós não estamos pensando também apenas na utilidade prática, nós estamos pensando no desenvolvimento desta mente, no desenvolvimento dessas habilidades, dessas ferramentas, que podem ser praticadas talvez numa situação em que ele não vai viver, mas que ele pode transportar isso para uma outra situação. E aí ela vai só adaptar o modelo dos 5 cânones para um discurso forense. Então, eu pensaria, por exemplo, com mais cuidado, qual é o apelo que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar o apelo emocional, o apelo lógico? Eu vou colocar a minha vida como uma pessoa honesta e confiável? Então, qual seria ali o apelo dentro da invenção? Depois eu pensaria assim, um arranjo. Se eu estou ali num discurso forense, quem vai testemunhar primeiro? Quem eu chamo? Qual é a minha primeira testemunha? Eu chamo alguém forte, alguém fraco, alguém mais comprometido? Menos. Então, qual é o melhor arranjo ali para depor dentro desse lugar? O estilo. Eu vou falar isto de uma forma calma? Eu vou preferir um estilo indignado? Vou gritar? Vou elevar meu tom de voz? O que é mais adequado? Não sei. Depende do litígio, depende do meu público, depende de quem vai avaliar. Então, em alguns lugares, chegar de forma calma pode ser muito bom. Em outros, chegar talvez mais exaltado seja melhor. Então, ele vai avaliar este estilo. A memória, mais uma vez, esse adolescente tem que ensaiar, isso tem que sair de memória, não dá pra você encarar um júri com o papelzinho na frente, lendo o papelzinho. Você até pode ter o papelzinho, eu tenho um papelzinho aqui, gente, eu tenho meu caderninho. Mas é aquela consulta pontual, você bate o olho só pra saber ali se você não esqueceu nada de importante, se não passou nada, não ficou nada pra trás. Não é algo que se você for, né, se alguém jogar fora, você não sabe dizer o que você ia falar. Então, você deve saber dizer sem o papel. O papel está ali como um apoio. De repente, você bate o olho, é só ver se você não esquece nada, se ok, e você segue, mas você deve ser capaz de fazer sem ele. Imagina um advogado no meio de um júri, lendo ali, né, o seu discursinho no papel. Isso não funciona. Então, a memória e aí, de fato, a entrega. E o último discurso que ela vai trabalhar é o discurso cerimonial. E talvez esse seja o discurso em que a gente tenha a maior oportunidade para colocar em prática formaturas, festas, casamentos. E o discurso cerimonial, ele tem uma particularidade, que é louvar a virtude. Todo discurso cerimonial, em alguma medida, vai louvar a virtude daquele indivíduo, a virtude daquele evento, a virtude daquela formação. Então, nós vamos louvar a virtude e condenar o vício. E aí, lá na página 105 do livro, ela vai dizer o seguinte, né? Segundo Aristóteles, quais seriam as virtudes a serem louvadas? Por que isso é importante? Porque você vai falar de um casamento, você fala, puxa vida, que virtudes eu posso mencionar aqui? O que eu posso ressaltar aqui? Enfim. E aí Aristóteles vai propor virtudes como justiça, coragem, temperança, magnificência, magnanimidade, liberalidade, mansidão, prudência e sabedoria.
E ela vai dizer que todas essas virtudes propostas por ele e por Aristóteles, elas encontram um eco no texto bíblico, nos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então, nós temos um paralelo bíblico para essas virtudes. Então, nós não devemos nos esquecer de quais virtudes nós estaremos louvando e quais vícios nós estaremos condenando. E assim, ela encerra o capítulo de discurso e debate e vai para o nosso penúltimo capítulo de hoje. Não desista aqui da nossa live, está acabando. O capítulo 5, que é a escrita. Veja, primeiro eu trabalhei a leitura, depois o discurso e agora a escrita. São 3 áreas interligadas, intrinsecamente interligadas e extremamente importantes. Então, ela fala o seguinte: você pode usar os 5 cânones da retórica para escrever qualquer texto. A organização vai funcionar do mesmo jeito. Nós vamos começar com a invenção, o que eu vou falar. Vamos pensar no arranjo, como é que eu vou escrever esse texto. No estilo, qual é o estilo que eu vou praticar nessa escrita. Depois eu vou pensar só a memória e a entrega que talvez não sejam necessárias, porque é um texto escrito, eu não preciso memorizá-lo e eu não preciso recitá-lo, apresentá-lo. Mas todos os outros 3 cânones estarão presentes também na elaboração desse texto. E ela fala pra gente que a gente pode aplicar independente do estilo do texto, ou seja, mesmo que eu escreva um texto científico, um artigo de pesquisa, ou um ensaio persuasivo, ou enfim, qualquer outro texto, eu posso aproveitar esses 3 cânones da mesma forma. Então, invenção, mais uma vez, eu vou pensar sobre o que eu vou falar, por meio de perguntas e respostas, pensar o meu objetivo, usar as ferramentas da lógica que eu mencionei antes, né? Aqueles 5 tópicos comuns da dialética. Definição, comparação, circunstância, relação e testemunho. Tudo isso me ajuda a saber sobre o que eu vou falar. O arranjo, a ordem lógica. Então, se é um artigo de pesquisa, por exemplo, eu vou colocar lá introdução, demonstração, os dados que eu encontrei, a conclusão. Então, o arranjo vai dar conta disso. O que vem primeiro, o que vem depois. A beleza do texto. Fazer ali primeiro um esboço e depois ir completando. O estilo, qual é o tom. Mais uma vez, qual é o apelo. Um apelo emocional, um apelo lógico. De forma que ele seja claro, preciso. Uma estrutura transparente, sem palavras desnecessárias. Isso é tão difícil. Não ficar ali enchendo linguiça, colocando palavras que não são necessárias. Você falar exatamente o que é necessário de forma clara e objetiva. A memória, que não seria mais utilizada como uma memória, porque é prática ali na hora, no ato de entrega, porque eu vou entregar esse texto, mas eu posso sim utilizar a minha memória para vasculhar ali os dados que eu sei sobre aquele assunto, sobre os argumentos e tudo mais. E a entrega, então, seria a apresentação do próprio texto. Esta mesma forma, a gente pode utilizar para o ensaio persuasivo. E aí, aqui na página 121, ela fala o roteiro que a gente poderia utilizar para fazer a aplicação dos 5 cânones dentro de um discurso persuasivo. Não vou mencionar aqui por conta do nosso tempo já avançado, mas você pode consultar lá na página 121 e lembrar-se que, em relação ao estilo, nem sempre palavras demais são o melhor caminho. Em alguns momentos você precisa falar muitos, em outros você precisa ser objetivo, para não perder ali a sua audiência. Então, cabe ao adolescente entender qual é o momento, mesmo na escrita. Existem textos que eu posso ser ali, né, enfim, escrever várias linhas, outros que eu preciso ser conciso, objetivo, claro, entregar ali pontualmente, de forma que a pessoa receba essa mensagem de forma clara e objetiva. E o objetivo da escrita seria distribuir e ampliar o alcance da verdade, ou seja, eu não sou capaz de falar para o mundo inteiro, mas eu posso deixar isso escrito, e isso vai se perpetuar, vai permanecer depois de mim, será lido posteriormente. Bom, e aí nosso último capítulo de hoje, capítulo 6, é o capítulo sobre ciências, ou seja, as ciências deveria cativar e instigar a imaginação, ou seja, eu devo partir do princípio que as ciências devem alcançar este objetivo. E aí a química estaria dentro da ciência, a química, a física, a biologia. Como é que eu vou trabalhar isso tudo com o meu adolescente? Ou seja, a química vai trazer o maravilhamento de estudar o que é invisível, vai utilizar a lógica que ele deve ter aprendido na fase anterior, vai fundamentar o pensamento dele e reforçar temas que ele viu anteriormente.
as perguntas, as hipóteses, se eu confirmo, se eu confronto essa hipótese. E da mesma forma, eu vou aplicar os 5 cânones, tá bom? Então, da mesma forma, os 5 cânones podem ser aplicados em qualquer área, em qualquer matéria. Então, a invenção traria mais uma vez as 5 perguntas da lógica, definir o que eu vou falar do meu objetivo. O arranjo vai trazer para mim os dados ordenados, o estilo, uma linguagem que no caso de ciências vai ser precisa. A memória na apresentação ali daqueles dados todos para a entrega e comunicar aquelas informações. Com o cuidado de que essas informações estejam moldadas por uma cosmovisão que esteja pautada na verdade. Porque senão eu não seria um retórico, eu serei um sofista se eu pregar uma mentira. E ela vai trazer pra gente alguns exemplos de experiências científicas e cotidianas que nós poderíamos encaixar dentro desses 5 cânones. E eu vou deixar para vocês então a referência da página 149, que traria pra gente uma tabela de como utilizar os 5 cânones da retórica para ciências com perguntas. A página 149 vai ter ali as perguntas para cada uma desses 5 cânones. Bom, gente, é isso. Então, encerraremos aqui os 6 capítulos iniciais desse livro e deixamos, então, os próximos capítulos para a próxima sexta-feira. Queria ver se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa. A live vai ficar salva, espero que não tenha problemas. Eu estou transmitindo também pelo YouTube e pretendo deixar salvo tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, tá bom? Alguma dúvida? 1 hora já de live para os corajosos que ficaram ao vivo até agora. Se não, eu encerro aqui, agradeço a presença de todos que estiveram comigo e espero vocês, então, na próxima semana, na próxima sexta-feira, para a gente discutir o final deste livro, discutindo, então, a conversação, desafiando o seu aluno com a educação clássica, com foco nos adolescentes. Muito obrigada. Então, gente, que Deus abençoe vocês e até sexta-feira. Um abraço.